Então vamos lá, meus amores, vamos a esse croquis de iniciante, tá? Para iniciante, você que não sabe fazer, não sabe por onde começar, então vou estar fazendo esse croquis para você. Não tem como eu fazer no braço, porque olha, meu braço ele é todo tatuado, então demora muito para eu primeiro camuflar essas tatuagens, para depois começar a fazer. Então eu, entre fazer no braço, eu prefiro fazer na minha coxa mesmo, mas você pode fazer na mão, no antebraço, aqui na parte de dentro do antebraço, fica ao seu critério. Porém, eu vou fazer aqui na coxa, tá? Então, a minha pele, ela tá limpa e seca. Não vou precisar hidratar, nem passar praia, por ser a minha perna. E eu vou usar o meu gelzinho de sobrancelha, tá? Eu vou aqui pegar um pouco de produto e vou deixar o pincel bem fininho pra começar a traçar. Ó, vou ficar bem fininho. Eu vou começar a traçar. Antes disso, eu vou delimitar aonde vai ser o meu croquis, para não ficar muito grande, muito pequeno, tá? Então, eu vou delimitar. Ele vai começar aqui até aqui, tá? No caso, eu incluo os cílios. Lembrando que a parte de cima da sobrancelha, desse início, ele é maior que o final. Então, olha, aqui eu já dou uma curvadinha pra cá, pra essa minha cauda da sobrancelha. Fiz essa primeira parte, vou fazer a segunda. Então, eu venho, deixo aqui mais ou menos as sardinhas de distância e eu vou traçar em cima. Ó, eu venho traçando. Não tem problema se ficar muito grosso, depois a gente pode afinar. Você vai subindo. Chegar aqui no ponto alto, você já vai curvando e vai de encontro com o finalzinho da sobrancelha. Viu como ele não fica perfeito? Por quê? Porque eu vou preencher. Então, eu vou começar primeiro aí traçando aqui como se fossem os pelos. Ó. E aqui eu já vou preencher esse espaço. E se você vem com o dedo mesmo, ó, e vem dando umas puxadinhas aqui pra fora, que ele já vai esfumando. Depois você vai limpar, então não tem problema. Ó. Aí eu volto com o pincel. E aqui, ó, eu já vou cortando como se fosse mesmo os pelos. Ó. Como na parte de cima eu não quero que fique esse borrado, então eu venho com o cotonete, com o demaquilante bifásico, eu venho, olha, consertando esse delineado da sobrancelha. Se você não tem prática com linha reta, você pode fazer, coloca uma fita durex aqui, uma fita aqui. Depois é só tirar. Agora não dá pra colocar aqui nesse final, porque ele não vai dar curvatura. Corretivo cremoso, qualquer um, tá? Vou estar utilizando esse mais claro. Com esse pincelzinho quadrado. E eu vou começar a deixar bem delimitada essa minha sobrancelha. Eu passo aqui pra baixo, por quê? Porque eu tenho alguns pelos aparentes na coxa, então eu preciso que esse pelo ele fique todo sentadinho, tá? Então, olha, percebam que vai do tamanho da minha sobrancelha.
Então, eu comecei aqui, mas ela não vai até a marcação que eu fiz. Então, eu posso apagar. E eu vou fazer o olho somente nessa parte. Os cílios podem até, quem sabe, chegar lá, mas não vai ser grande. Então, tudo depende da sobrancelha, até na maquiagem mesmo. Depende de como vai estar o tamanho da minha sobrancelha. Vou dar agora uma esfumada com o Beauty Blender. Eu vou dando as batidinhas com o Beauty Blender, mas eu não chego até aqui abaixo da sobrancelha, porque eu ainda quero que fique claro, que é pra ficar bem realista essa iluminação embaixo da sobrancelha. Então, vou pegar uma sombra bem clara com o pincel chanfrado e vou logo iluminar abaixo da minha sobrancelha. Tá? Agora eu vou pegar esse tom de marrom e vou aplicar em forma de C. Aqui nesse final. Lembra que aqui é a ponta final da sobrancelha, então aqui é a ponta final do meu côncavo. Então, eu já vou delineando ele em C. E eu já vou esfumando para chegar próximo da minha sobrancelha. Depois que eu formar esse C, eu venho trazendo mais para dentro. Eu acho que já ficou bem esfumadinho. Isso é muito bom para você treinar. Se você não tiver nenhum olho para treinar, você pode estar treinando com essa técnica. Agora eu vou trocar para um marrom mais escuro. Eu primeiro vou depositar aqui embaixo e depois esfumar. Ó, primeiro eu deposito no meio e depois eu vou esfumando para as laterais. Mas eu não posso cobrir o primeiro marrom que eu havia passado. Então, eu tento me concentrar aqui nesse meio. Pego distante da cerda do pincel. Pego mais um pouco de marrom e deposito mais aqui nesse finalzinho. Volto com aquele meu primeiro marrom. Eu vou dar uma leve esfumada nesse final do preto. Aliás, preto não, nesse final do marrom escuro. Costume já de usar preto. Ó, com o resto do resíduo, dou mais uma esfumada aqui nessa lateral. E agora eu venho pro meu tom cintilante. Então, eu vou estar utilizando, deixa eu ver, esse tom aqui, ó. Que eu acho muito lindo. Então, vamos pegar este tom e eu vou começar a depositar nesta parte. Tiro o excesso e eu vou nas bordas dando uma leve esfumadinha. Aí você pode vir com aquele mesmo pincel de sobrancelha, com uma sombra mais amarelada, mais tom de pele, e eu aplico aqui, ó, para não ficar tão forte. E aqui nesse finalzinho também. Só não faço na parte alta da sobrancelha, porque eu quero que apareça esse mais claro. Se você quiser incrementar, olha, esse aqui é uma sombra em pó da Viviane Araújo, tá? Esse é o número 6. Eu posso pegar um pouquinho, assim, uma besteirinha e aplicar só para dar um brilho.
só para dar um charme. Então, agora nós vamos para o delineador. Estou usando esse delineador preto fosco da Mislari. Vou pegar um pouco de produto. Ó. Esse delineador, como ele já rachou, então eu uso ele somente para croquis e face chart, que é aquela técnica no papel. Então, vou fazer o meu delineado. Para quem não sabe fazer delineado gatinho, você pode fazer o delineado esfumado. Então, eu vou estar fazendo para vocês o esfumado, que ele se torna um pouco mais fácil, tá? Então, eu vou começar aqui, olha, como se fosse o início daqui da minha lacrimal. Então, eu subo um pouco e desço. Ó. Tá? E aqui eu vou só deixar um pouco mais grosso. Olha, eu venho trabalhando com a ponta do meu pincel. Aí, se acontecer de, ai, Kelly, mas vai ficar grosso, não tem problema, você pode limpar depois, porque a gente ainda vai fazer os cílios. Lembra que ainda tem os cílios para tá fazendo. Ó. Só que eu vou deixar mais assim, aleatório. Porque o que é que eu vou fazer nesse final do meu cílio? Pego um pincel assim de precisão. Eu vou dando uma leve esfumadinha. Venho com uma sombra preta. E vou pigmentar em cima. Sempre de fora pra dentro. Ó. Limpo. E continuo agora só no finalzinho. Olha, agora eu vou fazer a limpeza, tá? Pra deixar ele... Bom, pra fazer os cílios, eu já tô com o croquis terminado. Pra fazer os cílios, geralmente você pode estar usando o delineador com o pincel 00 pra tá riscando. Porém, você precisa de treino. Então, para ser mais rápido, você pode estar usando um marcador mesmo, um marcador de CD, e depois você vai tirar com álcool, então não tem problema, tá? Então, você vai primeiro delimitar aonde vai ser o seu primeiro cílio e onde vai ser o último. Então, tipo, aqui, tá? Esses cílios, eles não podem chegar até o final, porque os teus cílios não vão até o final do delineado. Então, você delimita esses dois. E você vai começar, ó, a riscar. Primeiro, você risca para um lado e você vai diminuindo. Então, eu venho, ó, e risco mais uma vez. Cheguei aqui, você vai pro outro lado, porque eu quero um cílio mais cheio, tá? E eu faço a mesma coisa aqui. Com aquele meu primeiro pincel de precisão e uma sombra preta, eu venho pintando aqui a base do meu cílio.